Pare tudo o que está fazendo e presta atenção aqui. Quer entender o que se passa na cabeça dela quando você decide dar uma pausa no seu papel de super-herói da atenção? O que acontece no dia seguinte e nos dias que se seguem? Você já se questionou se ao parar de enviar mensagens ela ficou pensando: uau, ele finalmente decidiu me dar um tempo, que dia maravilhoso? Ou será que ela começa a mandar mensagens desesperadas, quase implorando por atenção, como se estivesse buscando migalhas de alguém que não está mais tão interessado? Hoje, meu caro, vou te mostrar exatamente o que acontece na mente dela e como isso pode ser mais eficaz do que você imagina. Isso não só vai te ajudar a recuperar seu poder, sim, aquele que você perdeu ao correr atrás dela, mas também pode fazer com que ela comece a te valorizar como não fez antes. Porque, vamos ser sinceros, ela estava fazendo isso com você, não estava? Antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Ocultas, porque da semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso, porque, convenhamos, o mundo está cheio de homens perdidos. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor, tipo uma fraternidade secreta do bem. Agora vamos lá. Você já sentiu aquela pressão constante como um hamster na roda, sempre correndo atrás, tentando mostrar seu valor para ela? Pois é. Quando você faz isso, o efeito geralmente é o oposto do que você espera. Imagine se você pudesse fazer com que ela, que está fria e desinteressada, começasse a sentir sua falta e se perguntasse: mas por que ele não está mais correndo atrás de mim? Será que eu perdi o meu encantador príncipe? É exatamente isso que acontece quando você para de enviar mensagens e de se esforçar. E ela quer aí, Edith, o mundo não vai acabar se você não responder a mensagem dela em 0,5 segundos. Quando você tem o hábito de sempre mandar mensagens e se fazer presente, ela acaba se acostumando com isso. E é aí que muitos erram. Não percebem o que acontece na mente dela quando você quebra essa rotina. Quando você interrompe esse padrão, algo interessante acontece. O nosso cérebro, que adora padrões como um viciado em séries, busca conforto na previsibilidade. Quando você muda essa dinâmica, ela começa a sentir algo diferente em relação a você. E se você tiver sorte, pode até gerar uma crise de ansiedade na coitada. Na primeira fase dessa mudança, que geralmente ocorre logo nos dias seguintes, a percepção dela já começa a se alterar. Nos primeiros momentos, ela pode achar que você faria o mesmo de sempre, mas ao perceber que não, algo muda. Essa quebra de expectativa gera um estranhamento. Pense bem. É como se a pessoa estivesse esperando um sorvete e, em vez disso, recebesse brócolis. A ausência ia começar a fazer efeito, e mesmo que ela não tenha valorizado suas mensagens antes, agora elas se tornam a nova sensação de saudade. O sistema nervoso dela registrou suas mensagens como parte do cotidiano, mesmo que ela tenha se comportado como se não estivesse nem aí. Quando você interrompe essa rotina, é como se um novo cenário se desenhasse. Ela começa a se questionar sobre a sua ausência, e a curiosidade dela aumenta, como se você fosse um novo mistério a ser desvendado. Essa é a chave para reverter a dinâmica e fazer com que ela te veja de uma maneira diferente. E quem sabe, até se pergunte se você não é o príncipe encantado que ela sempre ignorou. Agora, vamos explorar mais a fundo como essa quebra de padrão impacta o relacionamento de vocês. É fundamental entender cada passo desse processo e como você pode usar isso a seu favor. E acredite, isso pode se tornar um verdadeiro jogo de xadrez emocional. Então, quando a ausência se instala, o alívio inicial pode rapidamente se transformar em inquietação. É como quando você vai ao banheiro e percebe que esqueceu o celular. Você fica aliviado por um segundo até lembrar que não pode viver sem ele. Esses questionamentos começam a surgir e se tornam uma fonte de incômodo. O que é fascinante nessa fase é que ela começa a revisitar mentalmente as últimas interações que vocês tiveram, as mensagens trocadas. O cérebro dela ativa um modo de investigação tentando decifrar o mistério da sua ausência. É quase uma cena de filme policial, mas sem o detetive bonito. E claro, se você está aplicando o famoso contato zero de forma correta, ela vai se tornar uma verdadeira espiã. Acredite, ela vai te stalkear disfarçadamente, procurando qualquer indício do que você anda fazendo. Será que ele está se divertindo? Será que ele encontrou outra? O que é que eu fiz? E se você estiver seguindo essa estratégia, o que ela encontra? Nada. E essa inquietação cresce como um balão prestes a estourar. Por outro lado, se você não está aplicando o contato zero de forma eficaz, pode estar tentando chamar a atenção dela, e isso é um erro. Nesse momento, é essencial que ela enfrente o vazio da sua ausência. Se ela tem fragmentos sobre o que está acontecendo na sua vida, isso a faz sentir que possui algum controle sobre você. Portanto, nesses estágios iniciais, é crucial que você mantenha a estratégia correta.
E agora aí algo interessante acontece. Pela primeira vez em muito tempo, ela volta a sentir um interesse por você. Você se torna um enigma a ser desvendado. Sabe por quê? Porque você passou de ser uma figura previsível a um mistério que desperta sua curiosidade. Esse é o ponto crucial. Enquanto antes ela poderia te ignorar sem pensar duas vezes, agora ela começa a despender energia mental para tentar te entender. Você deixou de ser um ruído de fundo e se tornou um mistério a ser desvendado. Nesse momento, você inicia a recuperação do poder que havia perdido anteriormente quando corria atrás dela, mandando mensal gens, se colocando em uma posição vulnerável. O que é isso? Essa sensação estranha que surge. Imagine a seguinte situação. Você está em um lugar onde o barulho é ensurdecedor. De repente, esse barulho cessa. Mesmo que aquele som já estivesse te incomodando, a sua primeira reação é notar que ele desapareceu. Você pensa, uau, o barulho acabou. E aí surge algo que talvez não seja exatamente o que você queria ouvir, mas é a realidade. O que acontece? Inicialmente há um alívio. Algo como, ela não mandou mais mensagem, tudo bem. Contudo, esse alívio logo se transforma em um estranhamento. A pessoa começa a relembrar momentos vividos e a criar suposições. Anota aí. Relembrar momentos e criar suposições. O que significa relembrar momentos? Ela vai recordar de quando vocês estavam juntos, de uma música que a lembra de você, de conversas marcantes ou de viagens que fizeram. Assim, ela começa a pensar sobre vocês de uma forma que não consegue controlar. É como se a mente dela estivesse presa a essas memórias, quase que sequestrada. E por que isso acontece? Quando você para de se comunicar, sua presença e suas mensagens deixam um vazio. Esse estranhamento inicial, que é seguido pelo alívio, provoca nela uma necessidade inconsciente de preencher essa lacuna. E como ela faz isso? Relembrando os momentos que viveram juntos. Esse é o primeiro ponto. Agora, algo que pode te surpreender. Nesse momento, ela começa a ter questionamentos. O sistema de recompensa dela, que estava acostumado à pequena dose de dopamina que vinha da sua atenção, de repente se vê sem essa fonte. O que acontece? Ela começa a buscar mais dessa dopamina. É por isso que esses pensamentos surgem e ela entra numa fase de reflexão sobre o que está acontecendo. Geralmente, quando você mantém contato frequente, esse processo começa logo após a sua ausência. Mas se o contato era menos frequente, isso pode levar alguns dias ou até um dia seguinte. A frequência e a intensidade da conexão são fatores importantes. Isso nos leva à segunda fase. Quando ela passa pelos momentos iniciais, entra na fase do questionamento silencioso. O que acontece aqui? A pessoa se vê mergulhada em uma curiosidade investigativa. Esse questionamento silencioso toma conta de sua mente. Ela quer entender exatamente o que ocorreu. Por que você sumiu? Por que não está mais enviando mensagens? Ela fica confusa e sem entender o que aconteceu. O que se passa na mente dela, que agora parece fria e desinteressada, é uma mistura de arrogância com um ar de superioridade. Ela se pergunta, por que ele não enviou mensagens hoje? Será que desistiu de mim? Encontrou outra pessoa? Devo me preocupar com algo? Essa inquietação é algo que ela realmente não gostaria de sentir. Mas essas são algumas das armadilhas que nosso cérebro nos impõe. A mente dela passa por isso devido a um fascinante circuito de antecipação negativa. Um dos vieses mais comuns do nosso cérebro é o viés da negatividade, mesmo que ela esteja distante, com essa a criar cenários mentais sobre o que pode ter acontecido com você, trazendo à tona um pouco dessa negatividade. E assim, quando a ausência se instala, o alívio inicial pode rapidamente se transformar em uma inquietação. Esses questionamentos começam a surgir e se tornam uma fonte de incômodo. O que é fascinante nessa fase é que ela começa a revisitar mentalmente as últimas interações que vocês tiveram, as mensagens trocadas. No fundo, o que ela realmente busca? Respostas. Ela se torna uma verdadeira detetive, procurando por pistas, sinais sobre o que pode ter acontecido entre vocês. O cérebro dela ativa um modo de investigação, tentando decifrar o mistério da sua ausência. Nesse cenário, mesmo que ela tente resistir, pensamentos compulsivos sobre você começam a surgir. E tem algo prático que acontece. É nesse momento que ela pode discretamente espiar seu perfil ou suas redes sociais, buscando qualquer indício do que você anda fazendo. Ela quer saber como você está, se está se divertindo, se está cercado de outras pessoas. Ela anseia por sinais que a conectem a você. Se você está aplicando o contato zero de forma correta, vou deixar um vídeo explicativo no final para te ajudar. O fato é que, se você está seguindo essa estratégia, o que ela encontra? Nada. E essa inquietação cresce. Nesse instante, um impacto silencioso e sutil começa a acontecer. Contudo, vale ressaltar que ela pode não querer admitir que o interesse por você está ressurgindo. Assim, como reage?
Ela tende a investigar de forma discreta, sem dar sinais muito evidentes. Às vezes, pode apenas visualizar suas postagens, como status e stories, e você percebe que ela esteve lá. Em outras ocasiões, essa investigação é tão sutil que passa despercebida, utilizando perfis falsos ou amigos para monitorar sua vida sem que você saiba. Por isso, mantenha-se firme e continue em silêncio, pois você está prestes a entrar na fase 3, que é a quebra da zona de conforto. É esse movimento que a tirará da fase I, inicial de alívio e curiosidade, levando-a a um estado de desconforto. Essa é a diferença entre aqueles que realmente compreendem o poder da ausência e aplicam isso corretamente e aqueles que não conseguem. Então, o que significa quebrar essa zona de conforto de forma significativa? É quando a mente dela reconhece que perdeu o controle sobre um aspecto que acreditava que poderia dominar, ou seja, sobre você e a comunicação entre vocês. O que ocorre é que alguém que estava distante e desinteressada, sentindo-se confortável porque você sempre esteve disponível, vê essa percepção de controle se desfazer. Ela poderia te ignorar a qualquer momento, responder quando quisesse, ou usar você como uma válvula de escape emocional sempre que precisasse. Era como se houvesse um plano A, um plano B, um plano C para essa pessoa. Ela tinha a certeza de que não precisava se esforçar tanto porque você estaria sempre ali, ao alcance. Quando você consegue se silenciar, você se retira dessa equação. Mesmo que ela não perceba sua falta de forma romântica, a dinâmica de poder muda completamente. Ela perde aquele controle emocional que tinha sobre você, e isso, mesmo que de forma subconsciente, incomoda até as pessoas mais frias e distantes. Sabe por quê? Porque no fundo todos nós, independentemente de quão racionais ou calculistas sejamos, temos um instinto primitivo que busca manter controle sobre as variáveis do ambiente emocional. E o que acontece a seguir? Esse é um instinto de sobrevivência social. Ele evoca pensamentos profundos que ela pode não querer admitir. Será que cometi um grande erro? Será que não valorizei alguém que realmente merecia? Será que perdi a oportunidade de ter em minha vida alguém que é verdadeiramente significativo? Assim, ela começa a confrontar um possível erro de julgamento que fez. Fica sozinha com seus próprios pensamentos, longe das distrações do trabalho e de outras pessoas. É a primeira vez que ela experimenta a estranha sensação de que algo importa. A gente pode ter mudado de forma permanente. Essa terceira fase se torna ainda mais desconfortável quando à noite, deitada em sua cama, surge o pensamento sobre você. Ela se questiona sobre isso e percebe a confusão. O que está acontecendo? Eu nem gostava tanto assim. E agora estou sentindo esse incômodo. Nesse momento ela não consegue mais se entender. Não é amor, nem paixão, mas uma percepção de que perdeu uma segurança emocional que acreditava ter em relação a você. Agora ela se sente vulnerável, insegura, cheia de dúvidas sobre o que realmente significa você. E então, avançamos para a quarta fase, que é a mais poderosa de todas. Antes de entrarmos nela, é importante lembrar que a pessoa pode passar por essas 3 fases em um único dia. Essa é a magia. Ou, dependendo de quão intensos foram os erros e os bloqueios emocionais, ela pode prolongar essa fase por mais tempo. Portanto, mantenha o contato zero de forma adequada. Na quarta fase, a dinâmica de poder se quebra completamente. Ela não tem mais como enganar a si mesma, porque percebe que você não está mais buscando por ela, que suas mensagens e sua postura mudaram. O que ocorre aqui? Ela sente que perdeu o controle. Escreva nos comentários para fixar dependência de controle. O que isso significa? Ela estava viciada em ter poder e acreditava ter uma ilusão de que poderia dominar a dinâmica entre vocês. Quando essa ilusão se desfaz, a percepção dela sobre você se transforma. Você não é mais alguém sob seu domínio, não é mais alguém inferior a ela. O ar de superioridade se desmorona. Com isso, ela começa a te respeitar e valorizar de uma forma nova, até desenvolvendo um interesse maior. Isso acontece de maneira sutil. Às vezes ela manda uma mensagem, às vezes deixa algumas migalhas, e é nesse momento que você vai fazer a grande virada. Anote nos comentários, grande virada. Qual é essa virada? Você vai se permitir aos poucos demonstrar um certo desinteresse. Se ela quiser estar com você, se quiser sua PR exensa, terá que se esforçar e se dedicar mais. E com base nesse esforço e dedicação, você se abrirá gradualmente. Se ela realmente te quiser, será ela quem terá que lutar. Essa é a mentalidade que você deve cultivar. Se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, o que, vamos ser sinceros, deve ter feito. Não esquece de deixar aquele like maravilhoso e se inscrever no canal A Sabedoria Oculta. A gente se esforça tanto para criar esses vídeos com todo o amor do mundo, só para você se desenvolver e, quem sabe, conquistar sua melhor versão. E por falar em melhor versão,
Que tal comentar gratidão e a frase em busca da minha melhor versão? Isso vai ajudar o algoritmo a espalhar essa sabedoria para mais homens que precisam de um empurrãozinho ou um empurrãozão na vida. A sua participação nos comentários é crucial, porque vamos lá, quem não quer ajudar os outros a evoluírem? E não esquece, seu like e inscrição são o combustível que nos mantém criando conteúdos incríveis. Eis dia após dia. Então, muito obrigado por estar nessa jornada com a gente. E claro, fique de olho nos próximos vídeos, porque sempre tem uma novidade para te ajudar a se tornar aquela pessoa que você sonha ser. E não se esqueça do nosso e-book Domine o Estoicismo. O link está ali no primeiro comentário fixado, porque convenhamos, você merece essa sabedoria toda. Espero que você goste e nos vemos no próximo vídeo.